maneira. As pessoas, por exemplo, que vão morar fora porque elas não têm oportunidade de estudo no Brasil, é uma outra questão, porque você vê que essas pessoas... Eu até li uma reportagem na revista Piauí sobre isso, a fuga de cérebros, né? Inclusive eu tenho uma amiga minha que fez isso recentemente. Ela foi morar num país da Europa porque ela não tinha opções de trabalho aqui pra ela. A gente tinha conversado meses antes sobre como ela tava desesperada, porque ela tem qualificação boa e tudo mais, mas ela não tava conseguindo oportunidade de trabalho aqui na área dela. Então, em poucos meses a vida dela mudou, né? Ela teve fazer essa opção, né, de ir pro exterior e está lá agora, né? E as coisas vão acabar funcionando porque tem menos burocracia. Esses países, eles investem na capacitação humana, no fomento humano, nas pesquisas e tudo mais. E às vezes são países muito menores que o Brasil, com muito menos dinheiro, com muito menos potencial de arrecadação e do que estudar. Imagina um professor de biologia, um estudioso de biologia, que tem um Brasil, que tem essa fauna maravilhosa, deslumbrante, fauna e flora maravilhosa para desbravar, para conhecer, para explorar, e não faz isso porque simplesmente não tem fomento no Brasil, não tem incentivo, não tem estrutura, não tem aquele arranque, aquela impulsão, aquele incentivo para que você, vamos lá, vamos de repente explorar alguma coisa, né? Explorar no sentido de conhecer, né? De desmistificar, de superar esse mistério de alguma coisa que tem, por exemplo, na floresta amazônica ou no Pantanal, e transformar isso até de uma maneira capitalista, se esses caras pensarem nesse sentido, de, sei lá, de repente um remédio, ou de repente um outro produto que vá entrar no mercado enfim. E essas pessoas, às vezes, se for até pensar na lógica capitalista, nem assim, às vezes, consegue-se ter um pensamento em direção à qualidade do ensino, à qualidade do estudo, a publicações científicas, a artigos feitos no Brasil. Enche de orgulho. A gente nessa pandemia, né, a gente começou a ciência foi evidenciada novamente, né? E a gente começou a ver que tinha vários estudos, vários lugares no mundo, artigos, por exemplo, que tinham brasileiros participando, né? Então, olha só que incrível isso. O potencial que nós temos no Brasil, que não é explorado, que não é ressaltado, que não é valorizado, né? Então as pessoas têm que sair do Brasil. E muitas delas fazem isso com pesar, porque elas gostariam de estar no Brasil, não só pela questão, de repente, dos estudos, mas porque é a sua casa, cara. É bom, deve ser bom você estar num país estrangeiro, mas ao mesmo tempo você é um estrangeiro lá. Você não é uma pessoa de ali. Você é um forasteiro, digamos assim. Por mais que você possa absorver a cultura, fazer novas amizades, se adaptar àquele lugar, né? É sempre eu vim de fora, né? E a gente estende isso para outros lugares, por exemplo. Eu tava conversando sobre isso com uns amigos, né? Quantos prêmios Nobel vieram de indianos em relação à medicina, enfim, de indianos que foram radicados nos Estados Unidos. Às vezes a família foi pra lá, ou ele teve que migrar para os Estados Unidos. Por que a Índia não foi o país não foi na Índia que ele realizou esses estudos e teve essa proeminência mundial? Por que no Brasil não tem a pessoa que de repente, não tô nem falando de Nobel, mas estendendo para outras áreas? Por que as pessoas não podem fazer os estudos no país delas de origem, sendo que esse país tem potencial humano, de repente, talvez não técnico, mas tem potencial financeiro para poder incentivar isso? Eu tô falando disso porque isso entra muito num complexo de vira-lata.